E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E eu fiquei feliz. O título que eu tinha mais expectativa dos Absolute no primeiro volume não me empolgou, mas nesse segundo volume aqui, ó, eu fiquei empolgado, tá? Então hoje a resenha vai ser de Absolute Flash, volume 2. Então, editor, roda a vinheta e vamos para essa resenha. E aí, fala comigo, seja muito bem-vindo de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje a gente vai poder bater um papo, né, sobre o segundo volume de Flash Absolute. Esse foi o título que eu tive mais expectativa devido ao autor, né, o roteirista, o Jeff Lemire. Mas antes da gente bater um papo e conversar sobre esse roteiro e sobre esse Absolute, eu vou fazer aqueles pedidos que eu sempre faço, né? Se você está chegando agora no canal Resenha 81, não conhecia o canal, não era inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, eu te convido a conhecer o canal. E se você se inscrever, ative as notificações para receber novos vídeos. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda, você aumenta demais o engajamento do canal aqui na plataforma. E se você puder já deixar o seu like, o seu joinha, isso aí vai fazer com que o YouTube pulverize, né, distribua o nosso vídeo aí para outras pessoas que não conheçam o canal Resenha 81. Desde já eu agradeço demais, primeiramente, essas simples ações e depois o fato de você estar aqui conosco, né? Agradeço muito a sua presença nesse vídeo. Muito obrigado por você estar aqui batendo esse papo conosco, beleza? Então, pessoal, qual era a minha expectativa, né? Eu gosto muito do Jeff Lemire, tá? Então eu falei, poxa, ele vai entregar algo bem legal aí à frente do Absolute Flash. A primeira edição não me agradou muito, tá? Eu fiquei meio confuso, achei muito bagunçada a edição, mas nessa segunda história, né, nessa segunda edição, que vai compilar o volume 3 e 4 lá de fora, o Jeff Lemire já começa a mostrar a que veio, né? Vamos para a resenha, né? Vou fazer daquele jeitinho, editorial, arte, roteiro e minha opinião, né? Então, essa aqui no editorial, né? Essa aqui é a primeira capa da HQ, né? Não tem verniz aplicado. Lembrando que é uma publicação da Panini Comics com 48 páginas, lombadinha, canoa com grampos. Essa é a primeira capa. Essa é a quarta capa, também sem verniz aplicado. A capa é cartonada, o miolo é o couchê colorido. E nós temos aqui, nós vamos ter duas histórias, né? A primeira história de dois mundos final e a segunda história, os desafios do Flash, Iron Heights, parte 1, tá? Então, nós vamos ter um roteiro aí encabeçado pelo Jeff Lemire e as artes, deixa eu pegar aqui, né, para não falar besteira, e as artes de Nick Robles, né? Então esse é o editorial aí, tá? Roteiro de Lemire e artes de Nick Robles, tá? Esse foi o editorial, né, pessoal? E a arte, né? O que eu achei da arte? Legal, tá? É uma arte que transmite bem essa questão aí de confusão mental que o Wally West está vivendo aí no começo dessa história, né? É uma arte que quando precisa ficar toda transmitindo aquele senso de urgência, né? Ela consegue fazer isso, tá? Tem alguns momentos onde o Flash ele está totalmente abalado, né? E o Nick Roberts ele conseguiu transmitir através dos desenhos, tá? Essa conexão que ele vai gerar aí com o Grodd, né? Também ficou bem interessante, tá? Então ele faz uma arte bem interessante. Essa arte aí, né? Do Grodd com o Wally também, né? Remetendo àquela famosa arte, né? Dos dois tocando as pontas dos dedos aí, né? O recordatório dele também em cores diferentes, tá vendo? Então ele faz uma arte bem competente aí para esse volume de Absolute Flash, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse momento,
onde nós temos o desespero do Wally, né? Junto com a força de aceleração, né? Que aqui ainda não tem esse nome, né, pessoal? Então você tem realmente um desenhista bem competente para o que se propõe, tá? E na segunda história, né, pessoal, aí nós teremos a mudança aí dos desenhistas, né? Do desenhista, né? Quem assume a segunda história é o A.L. Kaplan, né? Onde nós teremos aí a arte do Kaplan, tá? Eu prefiro a arte do Robles, tá? A arte do Kaplan é uma arte mais comumzinha aí, né? Mais simples, né? Agora, do Robles, quando ele mostra aí a parte psíquica do L, né, do Wally West, né? Você vai ter aí uma arte melhor, tá? Então, nesse primeiro momento, eu fico com o Nick Robles, tá? Em questão de arte, né? E para finalizar, né, nós temos aí a chamada aí do próximo volume, né? Certo? Então, pessoal, essas foram as artes, né? A primeira do Nick Robles, a segunda do A.L. Kaplan, né? Agora vamos ver o que o Jeff Lemire traz para a gente nos roteiros, né? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui um roteiro de fuga, né? O Wally West, ele ganhou os poderes de velocista dele e ele está em fuga, né? Em plena fuga, e a galeria dos vilões, né? Que seria que aqui, né? Seria um grupo um grupo de super soldados atrás do Wally West, né? Eles colocam no encalço do Wally West o Grodd, né? Que aqui no universo Absolute não é um gorila, é esse macaquinho aí, tá? É um macaquinho mudado, né? Ele foi mudado geneticamente, né? Ele foi totalmente reformulado geneticamente, onde nós temos aí, esse vai ser o perseguidor do Wally West. Só que ao encontrar com o Wally West, o Grodd percebe que os dois não são diferentes. Os dois foram vítimas de experimentos, né, científicos, e acaba surgindo aí uma conexão entre os dois, né, que vai ser representada, né, por essa imagem que eu mostrei para vocês, né? Os dois vão se conectar e tanto o Wally quanto o Grodd vão perceber que os dois são mais parecidos do que eles imaginam, né? Ambos sofreram perdas, ambos sofreram, né, por causa de experimentos científicos, tá? E um detalhe interessante é o que o Jeff Lemire traz com relação ao Barry Allen, né? O Wally West, ele é atormentado aí pelo destino do Barry Allen, né? O Barry Allen, ele morreu para que o Flash surgisse nesse universo, né? Mas será que realmente ele morreu? Isso aí é um ponto interessante de que o Lemire deixa um pouco em aberto aí em Absolute Flash, tá? E na primeira edição, o Flash vence facilmente a galeria de vilões, tá? Principalmente quando o Grodd vai, né, se aliar ao Wally West, né? Então o Grodd se alia ao Flash e com essa aliança dos dois eles facilmente vencem os agentes enviados aí pelo pai do West para recuperá-lo, né? O West está confuso e ele foge, né? Aonde ele vai parar em uma cidade, aonde ele vai encontrar, né, abrigo, né? Ele vai encontrar abrigo. E o interessante é o que? O interessante, ele vai parar em Central City, né? E o interessante é o que? É que o Lemire já começa a colocar, né, a orbitar aqui os personagens ao redor do Wally West, né? E ele vai trazer o que? Ele vai trazer alguns personagens importantes para o universo normal do Flash, né? Ele vai trazer para o Absolute Flash de uma maneira diferente, né? Alguns com poderes, outros sem poderes, né? E nessa segunda edição ele já vai começar a montar a galeria de vilões do Flash, né? O pai do Flash, o pai do Wally West, né? O Coronel West, ele acha que só o Wally West foi modificado pelo experimento do Barry, né? Mas na verdade não, existiam, né,
quando aconteceu o acidente que deu origem ao Flash, existiam outras cobaias ali naquele laboratório. E essas cobaias desapareceram. E parece que há uma ligação entre essas cobaias e o Grodd, né? E no final da edição nós veremos qual vai ser o primeiro super vilão que o Barry Allen, que o Wally West, né, vai enfrentar como sendo o Absolute Flash, né? E aqui ele já pega, né? Ele consegue pegar, né, do corpo do Barry Allen, ele pega o traje de Flash, né? Então na segunda história nós já veremos aí o Flash usando o seu traje de Absolute Flash aqui. Tá legal? Esse é o roteiro por cima, né, pessoal? E o que que eu achei, né? Eu gosto do Jeff Lemire, tá, pessoal? A minha opinião é o quê? Eu gosto do Jeff Lemire e eu achei que realmente agora ele começou a mostrar que veio no Flash, tá? Ele já começa a determinar, né, alguns pontos, né, algumas âncoras que o Flash, né, que o Wally West vai ter na história, né? Essa ligação com o Grodd eu gostei bastante, tá? Eu gostei dessa ligação dos dois, né? Principalmente a questão que eles usam de poder conversar um com o outro através de pensamentos, né, de telepatia, ficou bem interessante. E essa questão de começar a povoar, né, o universo do Absolute Flash vai ficar legal. E uma coisa que eu quero ver é o seguinte, se realmente o Barry Allen morreu ou se ele vai voltar como um grande personagem aí da mitologia do Flash, da mitologia dos velocistas, né? Eu acho que o Jeff Lemire deve trazer o Barry Allen como um grande personagem aí da mitologia dos Flashes, tá? Mas isso aí é papo para mais para frente, quando o Jeff Lemire der uma esticada aí na história do Velocista Escarlate, beleza? Mas foi o que eu falei, Jeff Lemire, eu gosto do autor, né? E eu tá começando a me agradar mais essa HQ, tá? É uma HQ que merece atenção aí de todo mundo, beleza? Então, pessoal, Absolute Flash, volume 2, Fuga em Alta Velocidade, que é o subtítulo aqui, foi para conta. Essa é a minha opinião e agora a parte mais importante do vídeo. Qual é a sua opinião? O que que você achou desse título? Você está lendo? Você também, como eu, você também acha que teve uma melhora do primeiro para o segundo volume? Você curtiu o título? Ou você acha que dos Absolutes esse é o mais fraco? Você esperava mais do Jeff Lemire? E de qual arte você gostou mais, do Robles ou do Kaplan? Deixa tudo aqui nos comentários para a gente poder trocar uma ideia nos comentários do vídeo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço demais a sua presença aqui no canal e mais uma vez eu te peço, se você não for inscrito, se inscreve no canal. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. E se você curtiu, deixa seu like aí para fortalecer o canal Resenha 81. Muito obrigado pela sua presença no vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima resenha. Valeu!